Muito bem, boa tarde a todos. Então, começou aí a gravação de mais uma monitoria do cursinho Prenem de Biologia, realizada pelos bolsistas do PIBID, da UENG Tiubá. Então, a partir de agora, fiquem à vontade, viu, menina? Vitória, Roger, a aula é de vocês. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer com vocês essa correção desses exercícios que estão relacionados à genética. Questão 1. Observe a figura. Considerando-se a manutenção de características ou a ocorrência de diferenças fenotípicas, né, que estão relacionadas ao fenótipo, dentro de uma espécie, é incorreto afirmar que, letra A, a ação do ambiente promove alterações frequentes nos genótipos, permitindo, por isso, a diversificação dos indivíduos. Letra B. A diversificação de fenótipos se deve à função evolutiva do DNA, à mutação e à reprodução sexuada. Letra C. A duplicação do material genético permite a transmissão de informações genéticas para as gerações seguintes. Ou letra D, o número de cromossomos se mantém constante em diferentes gerações. Aí vocês marquem a questão incorreta, no caso. Então, no caso, a incorreta é a letra A, que fala: a ação do ambiente promove alterações frequentes nos genótipos. No caso, não é nos genótipos, é nos fenótipos, porque os genótipos, como eu disse na aula, ele faz referência aos genes, né? E os fenótipos, que são das características que o genótipo, no caso, representa a soma dele com o meio ambiente. E aí sim que permite a diversificação dos indivíduos. Então, no lugar de genótipos, seria fenótipos. Por isso que essa letra A está incorreta. Vitória, Oi. só uma palavrinha rápida aqui para os meninos que estão assistindo. É muito comum isso no Enem, tá? A frase inteira tá certa, só uma palavrinha deixa a frase toda errada, que é aquela palavrinha que te pega. É Igual verdade. aquele, ele trocou genótipo por fenótipo, isso anulou a frase inteira. Ou seja, se você trocasse só essas duas palavras, a frase inteira torna errado, o que faz você errar por coisa besta. Então eu aviso para vocês tomar muito cuidado com isso. Questão 2. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram: letra A, os genótipos e os fenótipos idênticos. Letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Letra C, diferenças nos genótipos e fenótipos.
Letra D, o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes. E letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. No caso, seria a letra B, porque os genótipos idênticos, porque se tratam de clones, né? Então, os genes são iguais. E os fenótipos diferentes, porque as cores, no caso, são diferentes, porque o fenótipo, no caso, é relacionado à cor. Então, como houve essa diferença, fenótipos são diferentes. Questão 3. Relaciona os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com significado da segunda coluna. Número 1, genótipo. Número 2, fenótipo. O 3, alelo dominante. 4, alelo recessivo. 5, cromossomos homólogos. E 6, locus gênico. Expressa-se mesmo em heterozigose. Pareciam-se durante a meiose. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Local ocupado pelos genes dos cromossomos. Constituição genética dos indivíduos. Expressa-se apenas em homozigose. Sobe um pouquinho para cima para continuar a ler. Então, é para assinalar a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo, de acordo com essa tabela aí. Letra A, 4, 6, 5, 2, 1, 3. Letra B, 3, 5, 6, 2, 1 e 4. Letra C, 3, 5, 1, 6, 2 e 4. Letra D, 3, 5, 2, 6, 1, 4. Ou a letra E, 4, 3, 1, 5, 6, 2. Quase acertou. No caso, seria a letra D, a sequência certa, de cima para baixo. 3, o 5, o 2, 6, 1 e 4. Pode passar. Essa número 4 eu quis colocar só para vocês treinarem mesmo. Não é nada de Enem nem vestibular, não. Em genética, o entendimento do significado de seus variados conceitos é essencial. Então, quando dizemos que um alelo é recessivo, por exemplo, nós estamos referindo-nos a que alelo? É o que somente se expressa em heterozigose, somente se expressa em homozigose,
o que se expressa em homozigose e heterozigose, o que não se expressa ou que inibe a expressão de outros alélos. Tá, vou ler de novo. Em genética, o entendimento do significado de seus vários conceitos é essencial, ou seja, entender cada palavrinha daquela que está lá no vocabulário. Depois você dá uma olhadinha lá. Quando dizemos que um alelo é recessivo, por exemplo, nós estamos referindo-nos a um alelo que? O que quer dizer um alelo recessivo? É o que somente se expressa em heterozigose, ou seja, que ele é diferente. O que somente se expressa em homozigose, ou seja, ele é igual. O que se expressa em homozigose e heterozigose, o que não se expressa ou que inibe a expressão de outros alelos. No caso, a resposta é a letra B, porque significa, né, a expressão dele significa que é homozigose, ou seja, o recessivo está sempre em homozigose, ou seja, está sempre igual. Já o dominante não, o dominante pode estar em heterozigose ou homozigose, mas o recessivo está sempre igual, então ele somente se expressa em homozigose. Questão 5. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado de letra A, Darwin, letra B, Lamarck, letra C, Mendel, letra D, Morgan, ou letra E, Darwin. Não, no caso, essa é a letra C. O Mendel, com seus experimentos de ervilha, que descobriu os princípios da genética. A letra A que você tinha falado primeiro, o Darwin ele só fez a teoria da evolução e que infelizmente morreu antes do Mendel publicar o que ele tinha descoberto. Até porque Darwin queria saber por que as mutações aconteciam, mas ele não conseguia descobrir o porquê, o que deixou ele muito frustrado nos últimos anos de vida. E que talvez ele não teria ficado frustrado se ele tivesse se adiantado, ou algum outro pesquisador em algum outro canto, ou o próprio Darwin mesmo tivesse descoberto fazendo os experimentos com ervilhas. E o outro que você, outra letra que você tinha falado, deixa eu ver aqui, a D. Morgan.
O Morgan, agora eu não tô lembrando qual que ele fez, mas se o nome dele está aqui, é algum pesquisador conhecido. Questão 6. Frequentemente, no estudo de genética, encontramos representações gráficas que demonstram as relações de descendência e a ocorrência de alguma característica em uma família. Essa representação recebe o nome de cladograma, filogenia, heredograma, hemograma ou quadro de Punney. Nessa você acertou, se eu tivesse colocado a C. Heredograma. O cladograma é para fazer a cladística, né? Determinar de qual clado, ou melhor, observar de qual clado as espécies são. Já o heredograma é para fazer um esquema de hereditário, um esquema hereditário, pegando, começa com um casal que vai para seus filhos, os netos, e vai continuando indo, dependendo do que você está pesquisando, e se a família tem registros bem grandes. Não vou saber te falar, eu vou pesquisar depois e te falar para que é usado esse quadro. Questão 7. A planta maravilha apresenta indivíduos com flores vermelhas, brancas e rosas. O cruzamento de plantas com flores vermelhas e brancas gera plantas com flores rosas, sendo esse um exemplo claro de letra A, dominância e recessividade. Letra B, dominância completa. Sobe um pouquinho para continuar a ler. Letra C, dominância incompleta. Letra D, codominância. Letra E, alelos letais. No caso, é a letra C, dominância incompleta. Quando temos a dominância incompleta, a característica dominante, que no caso é o vermelho, e a recessiva, que é a branca, meio que acontece uma junção, uma misturinha delas, o que gera a cor rosa. A letra A, dominância e excessividade, não encaixa muito aqui, porque não tem
nenhum, nenhum alelo sobrepujando o outro, se, sabe, aparecendo por forte mesmo e o outro ficando apagado, como se cruzasse a flor vermelha com a branca e desse só vermelha. E dominância completa cairia nessa também. Tipo, a flor vermelha só apareceria. E para ser dominância e recessividade, que eu pensei agora melhor poder ser, teria que estar assim. Quando quando essas plantas com as flores vermelhas cruzam com plantas com flores brancas, dá flores vermelhas. Mas quando as plantas com flores brancas cruzam com plantas com flores brancas, dá flores brancas. Aí daria para fazer o esquema de dominância e recessividade. Se fosse só do jeito que está ali, em vez de dar flores rosa, desse flores vermelhas, aí é dominância completa. A D, que é codominância, meio que divide. Os dois gostam de aparecer, as duas características que gostariam de aparecer, e dariam dividiriam mais ou menos a dominância no caso. E aí não ia dar uma cor uniforme igual ao rosa, ia dar uma cor um pouco mais diferente, tipo uns pedaços vermelhos, uns pedaços brancos, umas coisas desse tipo. Mas também depende da planta também, para poder isso aparecer. E alelo letais, o próprio nome já diz. Se o organismo nascer com ele, não vai viver muito tempo. Se passar da fase embrionária também, né? Você ficou com alguma dúvida? Então eu acho que pode encerrar já, Thiago. Thiago não, é João Paulo. Já que o Thiago não tem mais nenhuma dúvida. Muito bem, então, meninos, eu vou encerrar então aqui então a gravação, tá? E depois eu disponibilizo mais tarde o link com a gravação, tá? É bom participar os alunos mesmo do Polivalente, né? Mas é uma live aí com estudantes. Espero que semana que vem você possa comparecer de novo, viu, Tiago? Seja bem-vindo mesmo. Eu vou parar então aqui a gravação.